Olá, bem-vindo a mais um encontro de videoaulas sobre membresia de igreja. Membresia é importante. Eu sou o pastor Leandro Peixoto, pastor da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Quero saudar a todos vocês que estão participando do curso com vistas a tornar-se membro de nossa igreja, não é mesmo? Seja membro através da profissão de fé pelo batismo, seja você vindo de outra igreja, seja ela batista ou de fé protestante, histórica, ortodoxa, né? O nosso objetivo com esse curso, como dissemos na lição passada, na lição de número 1, também na apresentação, é mostrar o valor e a importância da membresia na igreja. Uma coisa que você precisa se lembrar é que no final de cada lição nós temos perguntas que você que visa ser membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia precisará responder, seja à mão, seja digitando, imprime depois e entrega pra gente. Não precisa ser uma longa dissertação, mas tem que nos dar aí uma noção básica de que você compreendeu o conteúdo, interagiu com o material. Isso é muito importante para você, para a sua caminhada. Pois bem, nós já temos questões lá da aula de apresentação do curso, também lá da primeira lição, e no final desta você terá mais perguntas, para serem respondidas, tá bom? Então, o que eu preciso hoje de vocês é que você abra comigo aí no caderno, né? Nós vamos estudar a parte que diz respeito à igreja. Lição de número 2 é a igreja. Antes disso, falamos do evangelho. Nós falamos da centralidade do evangelho na lição passada. Apresentamos as noções básicas do evangelho, o evangelho puro e simples, no que ele consiste, como é a vida dirigida pelo evangelho, como é a igreja dirigida pelo evangelho, e também como é que a gente deve transbordar o evangelho da nossa vida na vida de outras pessoas. Dissemos também que o evangelho é quem cria a igreja. A igreja é produto do evangelho. E a igreja também protege esse evangelho e proclama esse evangelho. Hoje nós vamos falar da igreja propriamente dito. Igreja, nós vamos falar que é um povo, não é um lugar. Igreja é um povo, não tem a ver com números ou estatísticas. Igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. E vamos terminar falando do que consiste ser uma igreja viva, em crescimento e distinta do mundo, tá bom? Então vamos lá, igreja. A igreja. É importante a gente começar com algumas perguntas. Primeira pergunta, o que você procura em uma igreja? Quando você pensa em tornar-se membro de uma igreja, o que de fato você está procurando? Talvez você nunca tenha pensado nessa questão. Talvez recentemente, né, você não tenha levado em consideração por que uma igreja? Por que esta igreja? Então, eu espero que você separe um momento agora e pergunte a si mesmo. É importante você fazer essa pergunta. O que eu procuro em uma igreja? O que é uma igreja ideal? As pessoas hoje, nós vivemos numa sociedade de consumo, de ofertas, né? Hoje os menus estão aí e a gente acessa conforme o cardápio nos apetece ou nos agrada e assim por diante. Tantas opções. O que é uma igreja ideal? No que consiste uma igreja, não é? A igreja ideal é um lugar que tem o quê? Já parou para pensar sobre isso? Geralmente as pessoas definem igreja assim, igreja tem que ter o quê? Boa pregação, música excelente, pastor com carisma, pastor com caráter, pessoas com meu nível social, pessoas com os mesmos interesses que os meus. A igreja tem que ter atividades que atendam às minhas necessidades, ou principalmente as necessidades dos meus filhos.
igreja tem que me dar oportunidade para servir. Não, a igreja tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Uma vez eu me recordo, uma ovelha, eu ainda era pastor lá em São Paulo, e ela procurou nossa igreja amando a pregação e a convivência com os irmãos, e depois de alguns meses ela decidiu sair da nossa igreja, dizendo que lá nós pregávamos a Bíblia como poucas pessoas, mas ela não sentia a liberdade do Espírito. O que seria isso? A igreja boa, alguns vão dizer, é o oposto. Em vez de ser essa igreja vibrante, que dá espaço para o Espírito, alguns talvez queiram dizer, não, a igreja boa é aquela igreja do passado, parecida com a igreja dos meus avós, quando a gente cantava só hinos e assim por diante. O que mais para você deve haver numa igreja? O que tem a igreja ideal? Que tipo de produto ou de trabalho ela oferece para as pessoas? Gente, algumas dessas coisas podem ser boas ou pelo menos indiferentes. Quando eu lanço essas questões, eu estou apenas provocando você. Nós desejamos que você comece a pensar no que você mais valoriza quando você procura a igreja. O que você mais valoriza quando você procurou a Segunda Igreja Batista em Goiânia para ser a sua igreja. O que é que você procura? Uma congregação de pessoas que sejam acolhedoras, pessoas compassivas, uma igreja composta de pessoas autênticas, uma igreja grande, alguns preferem assim, grande, para sumir no meio das pessoas, ou uma igreja pequenininha, íntima, uma igreja estimulante, uma igreja moderna, uma igreja contemporânea ou tradicional, uma igreja espiritual, igreja com boa pregação. Como é que tem que ser a igreja ideal? A expressão que Paulo usa em 1 Coríntios 12, 27, coloca para nós o parâmetro. Ele diz em 1 Coríntios 11, 27 que a igreja é o corpo de Cristo. Sim, para se referir à igreja, Paulo usa uma expressão que vai muito além de, por exemplo, ponto de pregação. A igreja não é simplesmente um ponto de boa pregação. E isso é importante, falaremos disso. Mas Paulo define, não, igreja é um corpo. É um corpo de Cristo. Então, o que nós devemos, em primeiro lugar, buscar encontrar numa igreja é essa ideia de corpo de Cristo. Certo? Então, quando Paulo se refere à igreja como corpo de Cristo, geralmente ele está dando uma resposta que não é aquela que as pessoas mais buscam para definir qual será a igreja delas. Não é mesmo? Então vamos lá, vamos começar dizendo assim, a igreja é um povo. Esse povo é o povo que compõe o corpo de Cristo. A igreja não é um lugar. Não tem a ver apenas com, ou não tem a ver com boa localização ou local geográfico específico. A igreja é um corpo. A igreja não é um lugar. A igreja não é um prédio. A igreja não é um ponto de pregação. A igreja não é um provedor de serviços espirituais. A igreja não é uma casa. Não é uma casa de shows. Não é uma casa de espetáculos, não é uma casa de encontro com Deus, por assim dizer. A igreja é um povo, a igreja é o povo da nova aliança, comprado pelo sangue de Jesus. 1 de Pedro 1, 18 a 19, Pedro diz isso. E 1 de Pedro 2,10, Pedro vai dizer que a igreja é o povo de Deus. Essa foi a razão porque Paulo afirmou o seguinte em Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. Veja que Cristo não entregou a vida por um lugar, entregou a vida por um povo. Cristo não entregou a vida por um programa. Cristo não entregou a vida por um estilo. Cristo se entregou por um povo. Portanto, assim é que afirmamos, por exemplo, que os cultos da nossa igreja,
Os cultos da Segunda Igreja Batista em Goiânia são, na verdade, reuniões dessa igreja. Somos um povo que se reúne para adorar a Deus em espírito e em verdade. Colossenses 4, versículo 15. Deixa eu pegar a Bíblia para ler para você. Colossenses 4, vamos ler juntos. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra em Colossenses 4,15, para a gente entender essa ideia de igreja, corpo de Cristo. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 4, versículo 15. Paulo diz assim: mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Veja que nos tempos de Paulo, a igreja nem tinha templo. A igreja não era prédio, a igreja era a igreja composta de pessoas, povo de Deus, que se reunia na cidade de Laodiceia e também Ninfa. A Ninfa era a pessoa que recebia a igreja ou a reunião da igreja na casa dela. Essa é a ideia. Então, a igreja é composta de adoradores, de pessoas que se reúnem num determinado lugar para adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme Jesus diz que tem que ser em João 4, 23 a 24. E aqui eu me antecipo e digo algo muito importante. Geralmente a mesma igreja costuma fazer o mesmo culto em horários diferentes para atender o grande número de pessoas, posto que não cabe no prédio pequenino da igreja, ou não tão grande o bastante para comportar o grande número de pessoas que, graças a Deus, tem chegado. Quando a gente olha para textos como esse de Colossenses 4,15, a gente entende que a igreja, a expressão da igreja local se dá na sua reunião. Então, por mais que tenha gente séria fazendo vários cultos iguais para públicos distintos da mesma igreja, e, por exemplo, John Piper, meu grande mentor, à distância, obviamente, não que eu tenha sido aluno dele, mas ele é quem me mentoreia, posto que eu busco os livros dele, os sermões dele, enfim. A igreja dele, quando ele se aposentou, entregou a igreja pro Jason Meyer, ele entregou a igreja com 3 campos diferentes. Digamos, a sede, o campus norte e o campus sul. A igreja se reunia em 3 lugares diferentes. Tem gente séria que faz isso, mas parece-me, e aqui eu tendo a concordar com o Mark Dever, pastor da Igreja Batista lá de Washington, quando Paulo fala em Colossenses 4,15, saudações à ninfa e à igreja que se reúne na casa dela, parece que na cabeça de Paulo, a reunião da igreja é a expressão da igreja. Então, quando você tem múltiplas reuniões similares, né, o mesmo culto para múltiplos públicos, na verdade você está tendo igrejas, expressões diferentes, portanto igrejas diferentes. Parece que essa é a ideia de Paulo. Então, o ideal, na medida em que uma igreja cresce e atinge o limite máximo de sua capacidade, se não há mais como expandir, ou se não há recursos, nem localização, nem terreno para comprar, ou recursos para se ampliar o templo, o ideal que se faça não é múltiplos cultos, mas que se multiplique igrejas pela cidade, igrejas pelo bairro. Por quê? Porque a igreja, ela tem sua expressão na sua reunião, a igreja local. Local este que a igreja se reúne, em que a igreja se reúne para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, igreja não é programa, igreja são pessoas, expressões locais de pessoas, um povo que se reúne numa determinada localidade com regularidade para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, recordar que a igreja é um povo nos ajuda a reconhecer o que é e o que não é importante na vida da igreja. Por exemplo, estilo musical.
forma litúrgica, programas, atividades, ministérios, departamentos, etc. Conquanto sejam importantes, e são importantes, não estamos descartando a importância disso. Conquanto sejam importantes, não são determinantes, nem ao menos definem o que é uma igreja. Ministérios não definem o que é uma igreja, departamentos não definem o que é uma igreja, programas não definem o que é uma igreja, liturgia ou ordem do culto não define o que é uma igreja, templo não define o que é uma igreja. Ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que os cristãos devem ser bastante criteriosos, cuidadosos quanto ao que acontece na igreja, certo? Isto é, o que a igreja faz e como ela faz as coisas é importante, mas não define o que é a igreja. Uma coisa é a sua importância, outra coisa é aquilo definir o que é a igreja. Então, como podemos manter essas duas coisas em equilíbrio? Seria nos preocupando com as pessoas e com o que elas fazem e como elas fazem as coisas? Parece que sim. Mas é claro que existe um limite. O que eu estou dizendo é o seguinte: há algumas igrejas às quais alguém não desejaria se unir ou nelas permanecer como membro. Por quê? A pessoa, na hora de escolher a igreja, ela tem de considerar algumas marcas de saúde, certo? Não são programas, não é estilo, mas algumas marcas de saúde espiritual da igreja. Então, por exemplo, Mark Dever, no livro O que é uma Igreja Saudável, da editora Fiel, também 9 marcas de uma igreja saudável, o livro mais grosso, que vai tratar do mesmo tema, Mark Dever ele propõe 9 marcas de saúde. Não são marcas definitivas, mas são 9 marcas de saúde, que alguém deve sim buscar encontrar isso numa igreja. Então, se você que está buscando ser membro da segunda igreja, decidiu ser membro da segunda igreja, eu espero de coração que seja porque você identificou na nossa igreja, se não essas marcas, no mínimo o desejo de fazer essas marcas serem aquilo que vai nos definir como igreja. Marcas de saúde. Então, a primeira coisa, a pregação expositiva. A igreja prega a Bíblia expositivamente, ou seja, os textos bíblicos, de que maneira? Extraindo do texto a ser pregado a ideia central do texto, e não a do autor. Ou melhor, e não a do leitor. A ideia central do autor bíblico, conforme Deus o inspirou. Então o pregador ele extrai a ideia central, ele extrai as ideias secundárias que dão suporte à ideia central e ele então expõe esse texto trazendo o significado e suas aplicações para a vida cotidiana, hoje, aqui e agora. Pregação expositiva, teologia bíblica, ou seja, a igreja procura resolver seus conflitos de uma forma teológica, conforme expressa a Bíblia em determinado assunto. Por exemplo, o que seria uma teologia bíblica? O que o texto bíblico tem a dizer sobre um determinado assunto e qual seria a relevância disso para a minha vida hoje. Então a igreja ela é movida pela teologia bíblica ou ela é movida pelas ciências sociais, pela psicologia pop? A forma como a igreja define o ser humano é de uma forma bíblica ou conforme especialistas da alma, como se diz por aí fora? Não, a igreja saudável é aquela que vai definir o ser humano, os problemas do ser humano, a cura para o ser humano, de acordo com a interpretação correta das escrituras. Então isso é uma marca de saúde, teologia bíblica. Outra coisa, um entendimento bíblico do evangelho. O que é o evangelho de Jesus? Você tem que buscar isso numa igreja. Falamos muito sobre o evangelho na lição de número 1, a lição passada, não vou me delongar aqui, mas é importante. Qual é o fim principal do evangelho? O fim principal do evangelho é me levar de volta a Deus ou o fim principal do evangelho é simplesmente melhorar minha vida na terra? Obviamente que esta segunda definição é uma deturpação do evangelho bíblico. O evangelho bíblico é que a vida e a obra de Cristo no lugar do pecador, que nele crê,
é reconduzido a Deus para viver em comunhão com Deus no poder e pelo poder do Espírito Santo. Então, a igreja é uma igreja que tem uma compreensão correta do Evangelho, da conversão. O que é conversão? Como é que essa igreja define conversão, evangelização? Que valor a igreja dá à membresia, ao discipulado? De que forma a igreja vê o crescimento ou como buscar o crescimento da igreja? A igreja aplica disciplina? A liderança da igreja, como é a liderança da igreja? Como ela é captada, como ela é capacitada e de que maneira essa liderança serve na igreja? Então são marcas de saúde. Se você deseja se aprofundar nisso, aí na apostila você tem o nome do livro, O que é uma Igreja Saudável, da editora Fiel, publicado pelo Mark Dever. E eu quero te encorajar, assim que terminar esse curso, esse ser um dos seus primeiros livros que você vai querer ler. O que é uma igreja saudável? É muito importante para você. Está aí na sua apostila, você pode procurar depois no site da editora Fiel, amazon.com.br, enfim, e ler o livro. Então, o princípio permanece o mesmo. A igreja é um povo e independentemente do que procuramos, independentemente do que digamos sobre o que deve ser uma igreja, tudo tem de ser guiado por esse princípio bíblico básico, qual seja, a igreja é o corpo de Cristo, composto pelo povo de Deus. Isso é igreja, certo? Mas vamos dar outro passo, um passo além. Um povo, não uma estatística. Por que é importante falar disso? Devemos dizer mais uma coisa que pode nos guardar de pensar de uma maneira equivocada sobre a igreja. Uma maneira de pensar especialmente comum entre pastores e líderes. Gente, já dissemos e reforço aqui, a igreja não é um lugar, mas a igreja também não é uma estatística. John Brown, um pastor do século XIX, ele escreveu uma carta dirigida a um de seus alunos recém-ordenado ao ministério pastoral e que pastoreava uma igreja pequena. E John Brown, na carta, dentre outras coisas, disse o seguinte, vou ler para você um trecho, abre aspas. Eu conheço a vaidade do seu coração, jovem pastor, e uma das coisas que vai atingi-lo profundamente é que a congregação que lhe foi confiada é muito pequena em números. Principalmente quando você compara as congregações de seus irmãos ao redor de você na sua cidade. As outras são maiores que a sua. Mas sinta-se seguro em uma palavra vinda de um homem já idoso e experimentado. Quando estiver perante Cristo, prestando contas desse pequeno rebanho que você recebeu, lá no trono de julgamento, você saberá que recebeu o suficiente. Ovelhas mais do que o bastante para você cuidar. Essa é a mais pura verdade, conforme Hebreus 13, 17. O pastor prestará contas de suas ovelhas. Então a igreja é um povo. Ela não é um lugar, ela não é uma estatística, ela não é números. E é triste porque eu já ouvi histórias, não sei se quero crer que tenha sido exagero, mas já ouvi histórias de pessoas diferentes falando de pastores querendo comprar uma determinada ou determinadas congregações, na linguagem deles, de porteira fechada, com membro e tudo. Veja, a que ponto nós chegamos. Então, igreja não é isso. Igreja não é negócio, não é número, não é crescimento, não é prédio. É um corpo unido a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é uma família unida pela adoção através de Jesus Cristo. Assim sendo, eu quero encorajar você a rogar a Deus que os pastores, não só aqui na Segunda Igreja Batista em Goiânia, os pastores evangélicos no Brasil e no mundo reconheçam cada vez mais a responsabilidade solene que nós temos pelo rebanho específico que Deus mesmo colocou sob os nossos cuidados, não é? Na verdade, nós somos copastores. O pastor titular das ovelhas é o Senhor Jesus Cristo. Então peça a Deus que dê esse tipo de consciência a nós, pastores. Também peça a Deus que você, cristão, experimente, ou seja você um cristão
experiente ou iniciando a caminhada cristã, que você reconheça cada vez mais o seu dever de amar, servir, encorajar e ser responsável pelo resto da família na qual você foi inserido através de uma igreja local. Sim, você também tem responsabilidade quanto aos demais cristãos. Nós somos sim responsáveis uns pelos outros. Nós prestamos sim contas da nossa vida um ao outro no sentido de estamos ou não vivendo o evangelho. Nós falaremos mais sobre isso quando estudarmos o pacto, mas que fique claro desde o início, quando você se insere numa igreja local, professa a sua fé, testemunha do seu novo nascimento em Cristo, e você busca a comunhão de uma igreja local, você é responsável por outros, e os outros são responsáveis por você, e você presta sim contas de sua vida a outros e outros a você, de forma a vivermos em santidade ou em novidade de vida para a glória de Deus. Então o que nós esperamos que você compreenda, se ainda não compreendeu, sua mais elevada responsabilidade para com os irmãos e irmãs da família de sua igreja. A sua família, a família principal de um cristão é aquele que faz a vontade do Pai. Jesus diz isso em Marcos 3, 31 a 35. A verdadeira família de Jesus não era a mãe e os irmãos, ele mesmo diz isso. Era o povo de fé. Agora, isso não significa que nós vamos desonrar a família de sangue, não. Mas o nosso compromisso principal, número 1, são os domésticos da fé, o povo de Deus e assim por diante. Então, a igreja ela não é uma estatística, a igreja é um povo. A igreja é um povo e não é um lugar. Outro passo, terceiro passo, igreja, o povo de Deus. Vamos falar um pouquinho disso. No mundo ocidental, mundo em que vivemos hoje, contemporâneo, a gente costuma pensar que a gente não depende uns dos outros, não é? Nós somos independentes. Parece que tudo ficou mais acentuado a partir do momento em que se proliferou caixas eletrônicos em banco, por exemplo. Eu me recordo, eu era contínuo na Caixego, na Caixa Econômica do Estado de Goiás, e ainda não existia caixas eletrônicos, tudo era no balcão, um atendente, enfim. Então, refletindo esse mundo cada vez mais onde as pessoas são individuais, individualistas, elas mesmas prestam seus serviços para si mesmas. Então a gente está sendo acostumado a achar que a gente não depende de ninguém. Basta ter um aplicativo, basta ir no Google, buscar informações e assim por diante. Isso é bom, até certa medida, mas ao mesmo tempo nos dá a falsa impressão de que nós somos independentes e não precisamos de ninguém. Precisamos apenas de um serviço que funcione para a gente poder dar conta. Não é assim? E geralmente é assim que a gente pensa de igreja. Igreja é apenas um serviço que nos prestam para que eu mesmo me vire por mim mesmo. Mas não é assim. Nós não somos independentes e autônomos. Você consegue perceber como essas duas coisas andam de mãos dadas, ou seja, independência e autonomia? Nós optamos, gente, por ficar descomprometidos com os outros. Isso é independência. Para nos mantermos livres para fazermos o que quisermos. Isso é autonomia. Então a gente quer independência, livre de outros, e autonomia, fazer o que eu quero. Aliás, a palavra autonomia, sabe o que ela quer dizer literalmente? Autônomos. Ou seja, uma lei que eu fiz para mim mesmo. Em síntese. Então, o autônomo é esse que vive de acordo com sua própria lei. Esse é o mundo em que a gente vive e é assim que a gente acaba pensando igreja. Que a igreja apenas preste um bom serviço de pregação, de cuidar dos meus filhos, de oferecer um bom louvor, e aí eu vou me virar na minha individualidade, exercendo a minha autonomia. Isso é um problema. Quer ver uma coisa? Pense, por exemplo, em como a nossa cultura glorifica os individualistas ou os milionários que se tornaram tão poderosos que conseguem viver pelas suas próprias regras, não depende de nada nem de ninguém, tem dinheiro para fazer o que quer, quando quiser, com quem quiser.
Então, essas são as pessoas admiradas hoje em dia. Quantos jovens, cada vez mais cedo, sonham em ganhar seu primeiro R$ 1.000.000, o quanto antes, e assim poder viver a vida simplesmente como eles querem. Então, nada mais natural do que o pensamento vigente também dentro da igreja, que diz o quê? O que alguém faz com a própria vida não é dar conta de ninguém, e a igreja não deveria se intrometer. É errado, não é assim. Mas nós vamos estudar ainda, a seguir, a reivindicação de Deus sobre a nossa vida. E ver que essa reivindicação exige de nós muito mais do que a gente costuma pensar ou permitir, no que diz respeito ao outro, me exortar, me encorajar, me corrigir. A gente precisa disso, gente. Não tem como. Através de Jesus Cristo, Deus está salvando não apenas indivíduos, é isso que você precisa entender. A salvação ela é individual no sentido de que cada um tem que se arrepender do seu pecado e crer em Jesus para a salvação. Sim, nesse sentido ela é individual, mas ela não me torna individualista, ela me insere num corpo, num povo. Lembra da definição? Igreja é o povo de Deus, reunido, vivendo em comunhão, em comunidade. Isso significa que, como cristãos, nós não somos nem independentes, vivo sozinho, e nem ao menos autônomo, faço o que eu quero. De fato, a gente pertence a Deus e ao povo de Deus. Isso significa que a gente tem que se submeter à vontade de Deus e também nos submeter uns aos outros. Por exemplo, Efésios 2, de 11 a 16. Paulo demonstra como a nossa salvação individual nos incorporou ao povo redimido de Deus. E a seguir, em Efésios 2, 17 a 22, o apóstolo revela como a salvação nos tornou uma família. Então depois leia com carinho. Se desejar, dê uma pausa agora no vídeo e veja por você mesmo. Efésios 2, de 11 a 16, como Deus nos salvou individualmente e nos incorporou no corpo que é a igreja. E aí, a partir do verso 17 até o 22 de Efésios 2, o Paulo vai nos mostrar, o apóstolo, como Deus nos tornou família de Deus. Veja, salvos individualmente para viver na família de Deus e não individualisticamente, e não autonomamente, certo? A compreensão, gente, de que como igreja local, nós somos parte do corpo de Deus, da família de Deus, vai produzir tanto encorajamento, não estamos sozinhos, não é? E a solidão hoje é um grande problema e é um paradoxo, porque parece que quanto mais as pessoas insistem em individualidade e em autonomia, mais elas estão angustiadas por viverem sozinhas. E isso aqui é muito bom. Eu estou podendo falar com você aqui através do vídeo. Isso é fantástico. Mas isso não substitui o contato. Imagina você estivesse agora numa sala de aula, você poderia me interromper, tirar suas dúvidas, fazer acréscimos que contribuiriam enormemente para essa aula. Então veja, a tecnologia é excelente, mas ela não substitui a relação interpessoal, jamais. Então, aqui eu abro um parêntese, fujo um pouco do escrito aqui, para dizer, olha, pregação no YouTube é muito bom, mas não substitui o dominicalmente na sua igreja, ouvindo o pastor, relacionando-se com pessoas ali em loco. Isso é fundamental. Então isso nos produz encorajamento. O encorajamento vem do conhecimento de que nós somos propriedade valiosa de Deus, o povo que Deus amou e chamou de forma especial. Êxodo 19:5, Romanos 1:6, 1 de Pedro 2:9. Independentemente de qualquer bondade existente em nós, foi fruto de pura graça, Deus nos chamou para si. Nós somos esse povo especial de Deus. Isso significa que Deus está comprometido em ser o nosso Deus. Ele estará conosco no presente e nos levará para um dia vivermos em perfeição e perfeita comunhão, face a face com Ele no céu. Mateus 28:20, Hebreus 13:5, Apocalipse 21, Apocalipse 22.
Então, isso traz encorajamento. Eu sou de Deus e Deus vai me levar para Ele eternamente no céu. Glória a Deus por isso. Mas isso também me traz desafios. O desafio de ser povo de Deus. Povo de Deus que deriva do fato de que Deus nos chama à submissão, à obediência, à determinação de viver para refletir o caráter de Deus no mundo, submetendo-nos uns aos outros. Paulo fala isso em Romanos 5, 21. Submetam-se uns aos outros. E veja que ele está falando isso logo depois de ter dito, enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5, 18. Encham-se do Espírito. E lembrem-se, uma pessoa cheia do Espírito, ela fala com os cristãos, com salmos, hinos, cânticos espirituais. A pessoa cheia do Espírito, contrário do que se pensa, se submete ao irmão. Percebe? Há de se submeter sim. Eu percebo ao longo desses anos pastoreando que quanto mais resistência à submissão a Deus e ao irmão, menos do Espírito. Parece que mais carnal no sentido de ser descrente mesmo. Impressionante. Porque o verdadeiro cristão é aquele que se submete a Deus e uns aos outros. Então, igreja, o povo de Deus. Veja como isso tudo é diferente daquelas perguntas iniciais. Não, igreja é estilo. Igreja é o culto. Igreja é a boa pregação. Não, igreja pode envolver isso. E deve. Ela deve ter marcas de saúde. Mas igreja é mais do que isso. Igreja é um povo que se reúne, submisso a Deus e uns aos outros. Outro passo, igreja, o corpo de Cristo. Gente, a maioria das pessoas tende a tratar a igreja como nós costumamos tratar todas as outras coisas na vida. De que forma? Já falamos e repito, como consumidores. A maioria das pessoas consome igreja. Esse é que é o fato. Então nós desejamos receber alguns benefícios, desejamos receber alguns serviços que satisfaçam nossos desejos, que a gente prefere chamar de necessidades, é mais espiritual, necessidades. Mas no fundo são desejos, e tantos desejos que em vez de serem mortificados como deveriam ser, a gente quer que sejam nutridos, acariciados, reconhecidos, valorizados. Gente, óbvio que a gente deseja obter tudo isso, infelizmente, a preços bem baixos. Então, quanto menos me incomodar, quanto menos mexer comigo, quanto menos me tirar da zona de conforto, melhor. Então, já que atuamos como consumidores em tantas áreas da vida, parece natural fazermos a mesma coisa na igreja. O problema, como já pudemos constatar, é que no Novo Testamento, o Novo Testamento ensina que a nossa atitude para com a igreja deve ser o reverso. Não de consumidor, mas de servo. Servo de Cristo, servos uns dos outros. Porque o próprio Filho do homem, Jesus Cristo, veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, cristãos não devem se aproximar da igreja como consumidores. Devem se aproximar da igreja como membros de um corpo. O corpo de Cristo. Isso significa que nós devemos nos comprometer uns com os outros, como já dissemos, depender uns dos outros, honrar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. Se você fizer um estudo no Novo Testamento, você vai descobrir a quantidade enorme de imperativos de mutualidade. Então, por exemplo, cerca de 40 mandamentos de mutualidade, ou seja, uns aos outros. E pelo menos 30 desses imperativos de mutualidade são distintos. Então, dezenas de mandamentos. Cuidam um do outro, oram pelo outro, ajudam um ao outro, exortam um ao outro, edificam um ao outro, corrigem um ao outro. A igreja é o corpo de Cristo e como membros deste corpo, nós vivemos uns para os outros para a glória de Deus. Paulo deixa essa imagem de corpo muito clara em 1 Coríntios 12. Tem aí na apostila, depois leia 1 Coríntios 12, de 12 a 26. Leia 1 Coríntios 14, verso 12. 1 Coríntios 14, verso 26. Vamos ler pelo menos um desses textos
para você entender. 1 Coríntios 14, abre aí, nós vamos ler o verso 12. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 14, 12. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja. Veja, não busque os dons para você mesmo, para o seu próprio ego, para você se gabar, eu tenho um dom. Não. Busque algo de Deus que vá servir para você abençoar o corpo todo, a igreja. 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14, 26. Paulo vai dizer assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. E aqui eu não vou nem entrar em mérito do que seria dom de línguas, isso não cabe aqui. Mas veja, o que quer que seja feito no culto na igreja ou na comunhão da igreja, tem que ser feito visando a edificação do outro, o fortalecimento do outro, o crescimento do outro. Então, isso é ser corpo de Cristo, isso é ser igreja, isso é ser povo de Deus. Precisa-se ter claro na mente e perto do coração que essa comunhão com nossos irmãos se concretiza na igreja local. Não dá para você viver o cristianismo sem isso na igreja local. Atos 15, 41, deixa eu ler para vocês, você vai ver o valor dessa questão toda, essa expressão local de igreja. Atos 15, abre aí sua Bíblia e leia para você ver. Atos 15, 41. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, Paulo e Barnabé, fortalecendo as igrejas de lá. Gente, se não fosse importante igrejas reunidas em locais, você acha que Paulo gastaria o tempo, ele e Barnabé, viajando para fortalecer igrejas locais que já haviam sido estabelecidas? Se não fosse importante igreja local, Paulo sequer teria estabelecido igreja. Mas ele, por exemplo, escreve Tito, capítulo 1, versículo 5, Tito, eu deixei você na ilha de Creta para você fortalecer uma liderança, levantar presbíteros para cuidarem dessas igrejas locais. Ou seja, o crente precisa de igreja local. Esse é o mandamento bíblico. No Novo Testamento, gente, a palavra igreja, eclésia, do grego eclésia, ela aparece 114 vezes. Na maior parte do tempo, referindo-se à igreja local, a expressões de igrejas locais. Sim, a gente tem também referência à igreja que é composta de crentes de todas as eras, de todos os lugares, a igreja invisível, a igreja universal, no sentido de todos, em todos os tempos e lugares. Ou, para usar o termo característico, a igreja católica, no sentido de mundial e de todos os lugares e tempos. Sim, existe essa expressão ou essa definição para a palavra igreja no Novo Testamento, mas na maior parte do tempo, igreja refere-se à expressão local dessa igreja de Deus em todos os tempos e lugares, percebe? E Paulo viveu para estabelecer, Paulo, que é um dos apóstolos, viveu para estabelecer igrejas locais. A igreja em Roma, a igreja em Colossos, a igreja em Filipos, a igreja em Corinto. Expressões locais de igreja, nas reuniões locais, e na medida que essas igrejas cresciam, em vez de múltiplos cultos para públicos diferentes, múltiplas igrejas que se espalhavam. Essa é a ideia neotestamentária. Essa é a ideia que a gente sempre implementou. Então, você crente, não despreze a comunhão de uma igreja local. Você precisa da igreja local, certo? Outro passo. Igreja, o templo do Espírito Santo. Gente, as pessoas costumam dar as mais variadas razões para não se juntarem à igreja. Por exemplo, uma das que eu mais ouço: a igreja é muito fria, pastor. Olha, eu até gosto da pregação aqui, mas a igreja é fria. O pastor não se importa com a gente.
A igreja só quer o meu dinheiro. A igreja está cheia de hipócritas. Eu sou muito ocupado para ser membro de uma igreja. Membresia é apenas uma formalidade humana, desnecessária. Pastor, o que importa é o meu coração, se eu estou fazendo alguma coisa para Deus, isso e muito mais. Essas e muitas outras justificativas têm sido usadas para se desprezar a membresia na igreja local. Mas lembre-se, a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus, é também o templo do Espírito Santo. O que isso significa? Significa que a igreja é a reunião de um povo santo em crescimento, onde Deus habita. Efésios 2, 19 a 22. Vamos ler juntos? Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 2, 19 a 22. Paulo escreve assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. E a pedra angular é o próprio Cristo, o foco do Novo e do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Nele, Cristo, somos firmemente unidos e constituído um templo santo para o Senhor. Veja, a igreja é esse templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Veja, Deus vive pelo Espírito na comunhão da igreja. Esse é o valor de uma igreja local. Paulo vai dizer isso para aqueles que dizem que não é importante a reunião da igreja. 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer, olha, quando vocês pensarem no culto, organizarem o culto, faça o culto de uma maneira tal que a pessoa que não é crente, quando entrar, não vai achar que vocês são doidos. Ele fala mais ou menos assim. Ficam falando em línguas esquisitas, espantando todo mundo. Entra um incrédulo e vai achar que vocês são malucos. Mas não faz assim. Preguem direitinho, cantem direitinho, façam tudo com decência e ordem. Porque quando aquele que não é crente entrar e ver que a palavra de Deus está revelando o coração dele diante de Deus, ele vai se prostrar em adoração e vai dizer, Deus está no meio desse povo. Percebe a importância da reunião da igreja local? Então, todo cristão deve sim ser membro de uma igreja local. Mais detalhes sobre isso nas duas próximas lições, quando a gente falar do cristão e da membresia, tá? E não só ser parte da igreja local, o cristão tem que lutar pela sua unidade, pela santidade da igreja, pelo crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Tá certo? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o templo de Jerusalém era o lugar onde Deus fazia percebida a presença dele. Antes, no tabernáculo, ao longo da peregrinação no deserto. Tabernáculo e templo eram onde Deus publicamente identificava como sendo o lugar da presença dele. Era o lugar aonde o povo ia para oferecer sacrifícios, através dos quais se mantinha um relacionamento com Deus. Hoje mudou. Agora, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o próprio Cristo se tornou o templo de Deus. Cristo é o lugar onde a ira de Deus foi propiciada lá na cruz, morrendo por nossos pecados, e o povo de Deus foi reconciliado com Deus através de Jesus. Então tudo aquilo que os sacerdotes prefiguraram lá no Antigo Testamento, onde tinha um local que era feito sacrifício, um local onde por fé naquele sacrifício o povo era reunido a Deus, isso tudo aconteceu em Jesus Cristo. Cristo é o templo perfeito de Deus e todos quantos se unem a Cristo pela fé se tornam templo de Deus. É isso que 1 Coríntios 3, 16 a 17 diz. O Espírito Santo de Deus habita no povo de Deus e Deus, publicamente, identifica-se com a sua igreja. A ele seja a glória na igreja, diz Paulo em Efésios 2, 21.
A igreja, portanto, é o templo santo, pois Deus possui a igreja e porque o Espírito de Deus habita em cada um dos membros da igreja. Daí, meu povo, a importância que se deve dar à busca pela santificação, o recebimento criterioso de novos membros. Por isso que você está fazendo esse curso tão trabalhoso, porque nós queremos ter certeza de que você entendeu o que é o Evangelho lá na lição de número 1, o que é a igreja aqui na lição de número 2, o que é ser um cristão na lição de número 3, o que é a membresia na lição de número 4 e assim por diante. É fundamental a importância que nós damos a esse tipo de crente saudável que compreende. Então a igreja é o templo do Espírito Santo. E como tal, nós devemos prezar sim pela qualidade de vida dos membros da igreja, porque a gente está declarando para o mundo que a glória de Deus se manifesta através da igreja. Efésios 2:21. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria, as pessoas olharem para as igrejas e falarem, lá naquela igreja tem gente pior do que quem não vai em igreja. E infelizmente, essa é a mais pura verdade. Recentemente eu atendi uma pessoa me procurando, conheci um líder de uma igreja e ela falou, olha pastor, é estelionatário. Estelionatário. Eu fiquei assim, meu Deus, pastoreando, pregando e vivendo uma vida ímpia. Se somos o Espírito, ou o templo do Espírito Santo, temos que levar a sério a pureza e a santidade da minha vida, da sua vida e de todos nós unidos numa igreja local, no caso, Segunda Igreja Batista em Goiânia. Última coisa que eu quero ver com você tem a ver com uma igreja viva, em crescimento e distinta do mundo. Uma igreja viva, em crescimento e distinta do mundo. Como já disse, infelizmente em algumas igrejas parece haver pouca expectativa de que os membros da igreja cresçam em conhecimento e obediência a Cristo. Pouca ênfase para que cada um viva para conhecer intimamente a Cristo, compartilhar a Cristo com outras pessoas. Parece que muito poucas igrejas hoje têm dado esse devido valor a essas coisas. De fato, a vida de muitos membros parece estar em piloto automático, você já observou? Pois para eles o cristianismo não passa de um rótulo social. Agora eu sou crente, sou cristão. O cristianismo para muita gente não é uma fé vibrante, em constante crescimento. E esse tipo de religiosidade nominal, estagnada, jamais deveria caracterizar uma igreja. O Novo Testamento apresenta o oposto desse quadro lamentável, de estagnação, de piloto automático na vida cristã. Deixa a vida me levar. Não é assim. A igreja é um organismo vivo, posto que composta por cristãos espiritualmente vivos. Pedro, em 1 de Pedro 2,5, diz que nós somos pedras vivas. Olha que coisa linda. Pedras, porque fala de solidez, somos sólidos, mas não somos frios e mortos. Somos vivos, pedras vivas. Lembre-se disso. Você é crente, você é pedra viva, é sólido em Jesus, mas é vivo em amor, em paixão, para a glória de Deus. E somos também pessoas em constante crescimento. Devemos buscar o crescimento, Efésios 4, de 11 a 16. Um bom modelo de igreja viva e em crescimento pode ser encontrado em 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10. Deixa eu ler com você. Abra sua Bíblia aí. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10. Olha que exemplo de igreja viva em constante crescimento. Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, tessalonicenses, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos o trabalho de vocês, trabalho fiel, seus atos em amor e sua firmeza ou sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, atos de amor, de fé
e esperança firme em Jesus Cristo. Paulo sempre usa esse tripé. Fé, esperança, que produzem amor. E ele louva a Deus porque os tessalonicenses tinham isso e cresciam nisso. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Por que Paulo dizia isso? Por que ele sabia que Deus amava os tessalonicenses e tinha escolhido os tessalonicenses? Pois quando lhes apresentamos o evangelho, ou as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, ser crente trouxe para eles sofrimento, perseguição, apesar disso, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, vocês se tornaram exemplo para todos os cristãos da Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Veja o que é o exemplo de uma igreja viva em crescimento. Acolhe a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, alimenta a fé e a esperança na palavra de Deus. Fé e esperança não num melhoramento de vida na terra, mas fé e esperança de vida eterna no céu. E isso produz neles o que? Amor, amor que se traduz em atos generosos, em testemunhos vibrantes de verdade do evangelho para as pessoas. E as pessoas começam a comentar bem: que igreja maravilhosa, que povo maravilhoso, que crente excepcional. Percebe? É esse tipo de vida que a igreja tem que ter. É disso que Paulo está falando. O chamado de Deus para os cristãos e para as igrejas locais é para que sejam distintos do mundo, meu povo. Fruto da fé no evangelho, fruto da conformidade com o caráter de Cristo. A introdução do Sermão do Monte, por exemplo, é um excelente modelo de como cristãos e igrejas deveriam ser distintos do mundo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos perseguirem e todo o mal disserem contra vós. Olha, alegrem-se, regozijem-se, foi assim com os que vieram antes de mim. Vocês viverão para sempre no céu. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Nesse sentido de viver o caráter das bem-aventuranças. É isso que se espera de um crente, é isso que se espera de uma igreja. O fracasso moral da igreja de Corinto foi duramente confrontado por Paulo. 1 Coríntios 5, de 1 a 13, havia caso sério lá onde um enteado tinha caso sexual com a sua madrasta. E Paulo dá uma bronca na igreja, fala: como é que vocês permitem que pecado desse tipo, que nem sequer se pensa entre pagãos, como é que vocês permitem isso acontecer entre vocês? Um fracasso moral que não pode ser o nosso, o seu, individualmente nosso como igreja local. Não é que Paulo e o Novo Testamento exijam um tipo de perfeição dos crentes. É impossível ser perfeito. 1 Coríntios 1, de 8 a 10, fala que se a gente falar que não tem pecado, a gente torna Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então não é que a gente tem que ser perfeito ou dizer que somos, fazer de conta que somos. Não. O que de fato nós temos na Bíblia é o ensino de que crentes
pela graça e por meio da fé, devem se arrepender de seus pecados e viver em novidade de vida. Romanos 6, versículo 4. A igreja do Senhor Jesus Cristo é viva, está em constante crescimento e procura ser distinta do mundo. Por quê? Porque ela é o templo do Espírito Santo, ela é o corpo de Cristo, a igreja é a expressão do povo de Deus e é assim que a gente tem que viver. Esta foi a lição de número 2, a igreja. Lembre-se de responder as perguntas aí no final da lição e no final você vai nos entregar todas as respostas em conjunto, tá bom? Nós vamos falar mais sobre igreja, definir basicamente igreja, o que constitui mesmo uma igreja local. Vamos falar sobre isso adiante, não vamos falar aqui agora, mas que fique claro para você a importância de se ter e de se viver em igreja. Igreja local é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, é o templo do Espírito Santo, viva, não morta. Pedras vivas, sólidos, mas vivos para Cristo, em constante crescimento para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, a lição de número 3. Paz.